Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar continuidade àquela série e eu vou estar mostrando um investimento de 5 anos na Petrobras e na Grandene e quanto que isso rendeu em média para mim. Então pessoal, primeiramente eu peço a inscrição de vocês, deixa o seu like para estar acompanhando mais vídeos como esse. Lembrando que nada que eu mostrar nesse vídeo é uma indicação de investimento, dica de compra ou venda de ativo, é apenas um vídeo educativo. Eu vou estar mostrando aqui as duas maiores pagadoras de dividendos nesses últimos anos. A Petrobras, como vocês podem ver aqui, está pagando um yield de 27% atualmente nessa cotação que ela está, e a Grandene está bem aqui, pagando um yield de 20% na cotação que ela está. Então, é uma das top 10 pagadoras de dividendo, as duas, sendo a Petrobras a empresa que mais pagou dividendo nos últimos anos. Aqui eu vou estar começando com a Petrobras. A Petrobras, como todos sabem, é a nossa petrolífera brasileira. Ela é a maior petrolífera que nós temos aqui e, ironicamente, é a que está com maior desconto. Por que uma petrolífera, sendo a maior, com esse dividendo yield tão grande, está com tanto desconto? Porque ela é controlada pelo governo. Então o governo consegue estar influenciando no preço do combustível, no preço do petróleo que ele está exportando. Então o povo tem medo porque não sabe se a empresa vai estar sendo populista ou se o governo vai estar deixando ela tratar de eficiência. Então isso faz com que ela seja negociada a um preço VP de 1,18. E se nós olharmos aqui, ela já andou em 0,88, em 0,96 e deu uma aumentada aqui. Então ela já andou mais descontada ainda, sendo que a média dela foi esse 1,86 que está aqui. O preço dela atualmente é esses R$ 33,52 e como nós podemos ver ela no gráfico, ela nunca esteve a um preço tão alto como ela está atualmente. Então ela veio de uma subida muito forte nesses últimos anos. Outra coisa interessante é o yield dela, como eu falei, está em 27,61. Porém, se nós olharmos aqui o histórico de dividendos, nós podemos ver que no ano passado ela pagou 68% em dividendos e em 2021 19%. Então ela está com um yield altíssimo nesses últimos 3 anos. Aqui nós podemos ver que nos últimos 12 meses ela veio de uma valorização de 48%, uma valorização muito boa, e nos últimos 5 anos, como nós podemos ver aqui, ela veio dessa valorização de mais ou menos 350%. Então também veio de uma valorização muito boa nos últimos 5 anos. Por mais que as pessoas tenham medo dela, se nós olharmos aqui e aumentarmos o histórico desde 2006, ela teve aqui aqueles probleminhas com questão de governo, com questão da recessão brasileira, muitas coisas aqui. Porém, se a pessoa continua investindo durante todos esses anos, ela pegou uma subida de 800% para mais. Se pegou nesse fundo, 1.700%, então nós podemos ver, por mais que o governo influencie nela, ela sempre sobe, né? Então nós podemos até pegar aqui desde 2000 e dar um ok aqui, nós vamos ver que ela novamente só sobe. Ela subiu muito aqui, teve aqueles problemas que eu falei, caiu, porém quem continua investindo, eu sei que é difícil porque veio muitos anos de queda aqui, porém se você continua investindo, você pegou essa alta aqui novamente, mais esses dividendos altíssimo aqui. Então, nós vemos que ela tem o risco do governo, porém, ela tem um histórico que só subir, por mais que teve esse problema sério aqui e uma quase falência nesses tempos aqui. Então, é um risco, nós temos que entender esse risco, nós temos que entender que nós podemos perder muito investindo nela por conta do governo e muita gente já perdeu dinheiro nela investindo nessa época aqui. Se nós pegarmos aqui e puxarmos aqui, foi 84% de queda, não é qualquer um que quer ficar perdendo isso aqui e que fique tranquilo. Então nós temos que ter na cabeça que é um investimento perigoso a Petrobras. Das nossas petrolíferas, ela é a que vai ter o maior risco, por isso que está com esse maior desconto. Nada é de graça no mercado financeiro. Se você vê algo muito descontado, é por causa do risco que tem ali. Aqui, uma liquidez muito alta, né? É uma das maiores ações da bolsa, então você não vai ter problema de entrar e sair dela. Aqui eu estou voltando a falar do risco que ela tem, como podemos ver, o caso do governo que influenciou nesse prejuízo aqui, nesse prejuízo em 2015, no prejuízo de 2016 e só a partir de 2017 que ela veio melhorando os resultados dela. Podemos ver aqui.
Então, se você investir nela, você pode estar tendo esse lucro alto que de dividendos e o lucro de 300% que nós vimos nos últimos 5 anos, como vocês podem estar pegando essa queda aqui. Então, vocês têm que ficar atento porque nada é de graça na bolsa de valores. Se algo está barato, algum motivo tem. O que nós temos que analisar é o risco e retorno. Ele vai ter um risco e nós temos que ver se o retorno pode valer a pena ou não. Aqui nós podemos ver os dividendos que eu falei, sendo que 2020 nem teve. Então foi nesses últimos 3 anos que ela pagou esse dividendo alto aqui. Como nós podemos ver, ela sempre foi uma boa pagadora, né? Boa não, né? Mas ela sempre pagou. Mas ela teve aquele problema que eu falei naqueles anos, que ficou de 2014 a 2018 sem pagar. Aí pagou em 2018, 19, 20 não pagou, porque por causa da crise sanitária, e voltou a pagar aqui. Então, ela tem esse risco, como nós podemos ver. Então, aqui na nossa planilha, nós podemos ver o dividendo yield dela médio dos últimos 5 anos, é o que ela pagou na média nesses anos, e a rentabilidade média também nesses 5 anos, que foi 76%. Então, na nossa planilha, nós podemos ver aqui que no primeiro ano nós tivemos R$7.000 reinvestindo dividendos, 28 mil no segundo ano, 72 mil no terceiro ano, 159 mil aqui no quarto ano e 333 mil no quinto ano. Por que foi tão alto assim? Nós investimos só 30 mil no nosso bolso, com os dividendos acumulados foi cerca de 81 mil. Se nós pegarmos o nosso patrimônio sem reinvestir os dividendos, foi esse 177 mil, e o patrimônio reinvestindo o dividendo foi de 33 mil. Por que está tão alto assim? Porque se nós formos olhar novamente no Status Invest, nós vamos ver primeiramente um crescimento aqui de 300%, que na média deu aqueles 70, quando foi aqui? 76 que eu coloquei aqui. Então 300% já fez o quê? Triplicou o seu investimento durante esses 5 anos. E se nós olharmos aqui também nos dividendo yield, nós vamos ver que nós recebemos mais de 100% aqui em dividendos. Então foi cerca de 400% de rentabilidade, como nós podemos ver. Nós investimos só 300 mil e recebemos um total de 33 mil aqui. Então foi um dividendo e um investimento muito bom nesse período. Da série que eu mostrei, esse foi o investimento que deu mais resultado. Como vocês podem ver, quem não teve medo no período que ela estava ruim, teve esse retorno altíssimo, como vocês podem ver. E agora vamos para a próxima empresa. Aqui eu vou estar falando da Grendene. A Grendene é uma outra gigante no pagamento de dividendos nesse ano. Quem é a Grendene, para quem não sabe? A Grendene está no setor de varejo e consumo e ela é uma empresa de calçados. Nós podemos ver aqui que ela já está há 51 anos no mercado, como ela mesma diz aqui. E nós podemos ver que ela é dona da Melissa, da Grindara, da Zashi, eu não conheço essa marca, da Ipanema, da Grendene Kids, da Raider e da Cartago, como nós vimos aqui. Então nós podemos ver que ela está em todos os setores, todos os setores não, mas ela está em toda a classe, né? Nós podemos ver que ela mesma fala aqui que produz moda acessível para todas as camadas da população. Então nós podemos ver que ela está desde a classe A até a classe E. Então ela é uma das melhores empresas no setor de calçados, como vou mostrar para vocês a margem dela nesse outro slide que está aqui. A margem dela nós podemos ver que ela só perde o EBIT para Croc. Ela está acima da Alpargatas, da Beira Rio, da Nike, da Arezzo, da Adidas, da Puma. Então ela tem um EBIT bem alto. Em questão de margem líquida, ela é a que está com a melhor margem, como nós vimos aqui, de 23%, na frente de todas as outras suas concorrentes. Então nós podemos ver que em questão de varejo, na parte de vestimentas e calçados, mais focado no calçado, como vocês viram ali, ela é a melhor na minha opinião. Por quê? Vamos olhar aqui
que ela tá vindo de uma valorização nos últimos 12 meses de 10%, uma valorização baixa, e no último ano também, nos últimos 5 anos também está bem baixo. Nós podemos dar uma olhada aqui, que no último ano está com 36% de 5 anos, isso aqui é baixíssimo. Mas como todo o setor de varejo é bem volátil, nós podemos ver que em menos de 5 anos já estava com 100%, bem aqui já estava com 92%. Então, como tudo relacionado ao setor de varejo, ela não tem muita estabilidade, né? Ela vem de várias quedas fortes aqui e várias subidas fortes também. Se nós damos uma olhada aqui no contábil dela, nós vamos ver que ela não dá prejuízo, nunca deu prejuízo aqui, como nós podemos puxar aqui e colocar aqui. Ela nunca deu um ano de prejuízo aqui. Então, é uma empresa relativamente segura. Eu não vejo risco nela pelo fato de ela estar crescendo os seus lucros, como nós vimos aqui. Aqui teve essa queda, mas já está voltando a subir de novo o lucro dela. Então, eu não vejo ela como uma empresa arriscada. Ela está no setor que é arriscado. Se nós dermos uma olhada aqui nos dividendos dela, nós vamos ver que esse pagamento dela não é um pagamento comum, não faz sempre esse pagamento. Nós podemos ver aqui que foi somente esse ano, no ano passado foi 5%, no outro ano, em 2021, foi 10%, depois foi baixo em 2020 e 2019, 2018 subiu mais um pouquinho. Então nós podemos ver que o dividendo dela não costuma ser alto como esse último ano. Então não se iluda achando que vai ser todo ano 20%. Claro, se ela continuar subindo seu lucro, o dividendo yield vai sair dessa média que está aqui. Talvez venha para 10%. Aí sempre vai acontecer aquilo, o mercado vai ver que ela está pagando muito e a cotação dela vai subir e o yield vai baixar de novo, porque o yield é baseado na cotação atual dela. Se nós olharmos aqui, nessa época ela estava aqui embaixo, o yield podia estar bem maior do que 20%. Por quê? Porque o yield sempre é baseado na cotação atual aqui. Então, para nós que já investimos nela, nós temos que olhar o yield on cost dela, que é com base no nosso preço médio. Olhando aqui, nós vemos que ela é uma pagadora constante, ela não fica sem pagar, como nós vimos aqui, porém, ela não é um crescimento constante nos seus dividendos, né? Nós podemos ver que é bem volátil, ela vai caindo, vai se mantendo sempre nessa linha aqui, a média dela, só nesses três últimos anos, né, 2021 e 2023, que deu esse pagamento aqui fora do comum. Porém, para nossa simulação aqui, eu vou estar pegando, igual sempre eu faço, a média dela, para calcular o quanto que nós teríamos se tivesse investindo há 5 anos nela. Olhando aqui, eu peguei também a média dela, como nós vimos lá, e nós vamos ver que mudou totalmente em comparado com a Petrobras. No primeiro ano, nós tiramos do nosso bolso 6 mil, né? Nós tiramos 6 mil do nosso bolso e não tivemos quase nenhuma valorização, como nós vimos aqui, de 6,04. Uma valorização bem baixa, com o pagamento de yield de 400, e nós vimos aqui também 6.400 que nós teríamos. Chegando ao final de 5 anos, nós vimos que tiramos 30 mil do nosso bolso, como nós vimos aqui, 37 mil se nós não reinvestirmos os seus dividendos. Nesse ano nós recebemos 3 mil de dividendo, então ficou 46 mil. Então, vendo aqui, nós vemos que nosso investimento total tirado do bolso foi 30 mil. No acumulado de 5 anos, ela pagou 8.500 de dividendos. Se nós não reinvestirmos os dividendos, teríamos 37 mil. Porém, reinvestindo o dividendo, teríamos 46 mil. A diferença de reinvestir os dividendos foi de 9.400, porque ela pagou bastante dividendos nesses últimos anos, né? Nesses últimos 2 anos, como nós vimos ali. Então, nós podemos ver que foi uma comparação. Aqui não estou comparando as duas empresas, porque são de setores bem diferentes. Nós podemos ver que por mais que a Petrobras seja muito arriscada por conta do governo, ela trouxe um resultado muito forte para quem investiu nela durante esses 5 anos. Tinha que ter estômago porque foi um investimento complicado, muito variável. E a Grendene, que é uma do setor de varejo melhor que tem, foi um dividendo meio fraco, não foi muito forte. E o seu patrimônio também não aumentou tanto investindo na Grendene. Nós podemos ver que as duas nós tiramos 30 mil, uma nós ficamos com 300 mil e a outra com 46 mil. Então é uma diferença muito grande, por mais que uma seja muito arriscada e outra nem tanto. Então se você gostou desse vídeo, quer ver outros vídeos como esse, clique aqui, que vai ter outro vídeo semelhante a esse.
Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.